Eu quero agora compartilhar com você a palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Pedir que a palavra do Senhor te alcance, que você permaneça conosco, continue conosco nesta live em nome de Jesus, para tudo aquilo que o Senhor tem para falar ao teu coração nessa noite, e em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus seja louvado. Em nome de Jesus. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá em Marcos, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. O tema da mensagem de hoje é a semente do semeador. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu não tenho aqui acesso a todos que estão conosco na live, mas que Deus abençoe alguns que eu posso ver aqui pelo meu Face. Que Deus abençoe irmã Silene, que Deus abençoe Claudinho, Adeilda, também o Rony Carlos, que está aí nos assistindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 4, versículo 1 em diante diz: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar, e ensinava a eles muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que o semeador saiu a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e um produziu 30, outro 60 e outro 100. Pai, nós te agradecemos por essa palavra lida, e eu peço que o Senhor venha falar em cada coração, conforme a tua perfeita vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero falar com vocês hoje sobre a semente do semeador. Hoje eu estou aqui nessa noite como um semeador. Jesus nos semeou toda a palavra, e agora cabe a cada um de nós semearmos esta semente, continuarmos semeando. A palavra é a semente. O semeador somos cada um de nós. Nós vamos ver depois no versículo abaixo, explicando, a partir do versículo 14, que diz: o que semeia, semeia a palavra. Então a palavra é a semente. E os que estão junto ao caminho, versículo 15 diz: são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. E aqui eu começo a falar da primeira pessoa representada nessa parábola, aqueles que estavam à beira do caminho. Podemos chamá-los de crente beira do caminho. Pessoas que andam com um pé no caminho e o outro praticamente fora. Ou aquelas pessoas que caminham observando esses cristãos que ficam na beira do caminho. A palavra vem para a vida deles, só que eles ouvem, mas Satanás vem logo e tira do coração deles. E por que que isso acontece? Também no versículo 4 diz que as aves do céu, que representa Satanás, vêm e comem aquela semente. Porque essas pessoas, todas as pessoas representadas nesta parábola, são tidas como um tipo de terra, um tipo de solo. E esse solo e essa terra é o coração de cada um. O que nós precisamos compreender sobre a parábola do semeador? Pelo menos algumas coisas simples. Que a palavra de Deus, ela é perfeita. A semente do semeador, ela é perfeita. Nós vamos encontrar pessoas criticando a palavra de Deus, e eu não estou falando daquilo que pregadores falam, eu estou falando da palavra de Deus pura.
A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela é perfeita, ela é eficaz. Ela é uma semente que divide juntas e medula. Não há imperfeições na palavra de Deus. Ora, o semeador pode até jogar errado. Pode ser que a palavra caia em terrenos não férteis, mas o certo é que o semeador, quando ele joga a semente, vai semente para vários lados. Em alguns casos, as covas estão abertas e a semente é jogada ali, mas não é esse caso. Porque aqui demonstra que a palavra é lançada para todos, mas cada um é um tipo de terra, cada um é um tipo de coração. E o primeiro representado aqui, a Bíblia diz que foi lançada a palavra, a semente, caiu junto ao caminho, mas as aves do céu, que representa Satanás, veio e comeu logo essa palavra, ou seja, tirou da vida daquela pessoa. A segunda pessoa, semelhante à primeira, o versículo 5 diz que a semente lançada para ela caiu em meio aos pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Muitas pessoas que recebem a palavra de Deus, eles até a recebem de bom grado. Está lá no versículo 16 que diz: da mesma sorte, os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmos. Antes são temporão, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então aqui demonstra, aqui demonstra que tem pessoas que recebem a palavra em meio a pedregais, a meio a dificuldade, a meio a luta. Sabe, aquelas pessoas quando estão precisando de alguma coisa, eles até correm para a igreja, eles até querem uma palavra, e muitos procuram talvez por uma revelação, e a revelação é a palavra, e você fala algo de Deus para ele, e aquela pessoa, ela até recebe de bom grado, ela recebe com alegria a palavra. Só que a Bíblia diz que quando vem a perseguição, que quando vem as lutas, que quando vem as coisas deste mundo, muitos se escandalizam facilmente, eles deixam de seguir a Jesus. A pessoa vem à igreja, ou a pessoa ouve a palavra em algum lugar, e ela ouve com alegria, só que depois, quando vem a tribulação da vida, quando começa a acontecer os problemas, a pessoa começa a se escandalizar. Quantas pessoas nós vemos hoje que um dia serviram a Deus com alegria, mas que vindo tribulações sobre a vida delas, muitas já estão escandalizadas do Evangelho. Algumas por causa de problemas que enfrentaram na igreja, ou que viram na vida de pastores. Algumas pessoas que estavam bem quando receberam a palavra de bom grado, e que hoje já não estão, porque elas se esquecem que quando elas vieram para Jesus, a vida delas estava como em meio a pedregais, muitas dificuldades, Deus as abençoou, e mesmo assim, depois de um tempo, a pessoa se esquece de tudo aquilo que o Senhor fez por elas, e começam a se escandalizar do Evangelho. E a minha pergunta é: o que foi que te fez se escandalizar do Evangelho? O que foi que te fez se decepcionar com o caminho? A Bíblia nos diz que no final dos dias, o amor de muitos se esfriará. E isso vai acontecer porque a iniquidade vai se aumentar. Isso vai acontecer muito porque o pecado vai aumentar no mundo, porque Jesus disse que a volta dele ia se dar como nos dias de Noé. E os dias de Noé, se nós observarmos bem, irmãos, os dias de Noé eram dias que as pessoas viviam de formas absurdas, viviam de qualquer jeito, não se importavam com nada. Hoje nós temos vistos, e não são os primeiros, muitos sinais acontecendo. E às vezes algumas pessoas me perguntam algumas coisas sobre sinais. Eu falo, ora, os sinais são muitos, desde que
o Senhor Jesus subiu ao céu. Agora há pouco uma pessoa me perguntou: pastor, o que o senhor acha da nuvem de gafanhoto que está vindo para o Brasil? Eu digo, não é a primeira e nem a última nuvem de gafanhoto que se forma. Não estou dizendo que não seja sinais. Eu não estou dizendo que o vírus, que a peste não sejam sinais, porque a Bíblia diz que haveriam sinais, os princípios das dores, nós deveríamos ficar atentos, mas eles já existem desde quando Jesus subiu ao céu. Eles não são os primeiros. E com certeza, se Jesus não voltar logo, na nossa geração não serão os últimos, porque nós não sabemos o dia e a hora. Mas breve virá o Senhor, Ele nos deu a promessa. Agora, eu quero dizer algo. Nós observamos muitos sinais na dificuldade. Talvez muitos pastores não falam isso para vocês. Nós observamos muitos sinais, irmãos, na dificuldade. E como são esses sinais? A maioria dos pregadores, das pessoas, irmãos, só olham para os sinais de dificuldade. Veio algo que gerou destruição, olha, Jesus está voltando. Gerou uma guerra, Jesus está voltando. Aconteceu um problema, olha, a nuvem de gafanhoto, Jesus está voltando, sim. Ele disse que Ele nos deu uma promessa que estaria conosco até a consumação do século, mas Ele diz, eis que venho sem demora, sim, Ele disse, Ele está voltando. Ele disse, guarda o que vocês têm, para que ninguém percam as suas coroas. Mas eu quero dizer algo, não é só isso que são sinais da volta de Jesus. Se você somente olha para sinais da volta de Jesus nas coisas que te geram medo, nas coisas que te geram dificuldade, nas coisas quando estão em problemas, cuidado para você não se tornar como um crente em meio aos pedregais, que quando vem a tribulação da vida, muitos se desviam. Porque Jesus também nos deu um sinal da volta dele, e desse sinal poucos pregadores, poucas pessoas têm falado, têm semeado a palavra que ele nos diz, principalmente lá no texto de Mateus 24, sobre a sua volta. Ele disse algo, que a volta dele se daria como nos dias de Noé. Talvez eu seja um dos poucos que pregam sobre isso, mas a volta de Jesus, ele disse, vai ser como nos dias de Noé. Daniel, o profeta Daniel falou da ciência que ia se multiplicar, e nós vemos isso hoje através da tecnologia. E os dias de Noé eram dias terríveis, que as pessoas casavam, davam-se em casamento, viviam do jeito que queriam, faziam coisas terríveis na terra. E tem pessoas pensando que isso não vai acontecer. A facilidade, muitas pessoas com a facilidade da vida se esquecem do Senhor. Então, um dos sinais também é os dias estarem semelhantes aos dias de Noé. Tudo bem, nos dias de Noé não estava chovendo, claro, sinal. Mas também ninguém esperava que ia chover. O Senhor há de voltar na vida de muitas pessoas, ou da humanidade, quando eles nem estiverem esperando. Por mais que os pregadores falem, como Noé falava, eles serão tidos como loucos. Eu e muitos de vocês que pregam o Evangelho vão ser chamados de loucos por pregar a palavra, que Jesus voltará. Mas não devemos pregar somente, porque isso, aquilo, sim, nós devemos observar os sinais, mas também como filhos de Deus, como pessoas de Deus, nós não podemos nos amedrontar com os sinais, não podemos nos amedrontar, irmãos, com as coisas que acontecem, senão vamos ser o tipo de igreja que só estamos com o Senhor quando as coisas estão boas, e na dificuldade nós deixamos de orar, nós deixamos de buscar, nós deixamos de servir a Deus. O medo não pode nos impedir de servir a Deus. Nós devemos tomar cuidado com a chamada nova era, porque ela também pode mudar a vida de muitas pessoas com relação a servir a Deus, e principalmente na igreja. Nós não podemos nos esquecer que os apóstolos serviram a Cristo muitas vezes escondidos para não serem mortos. Mas às vezes eu penso, o problema não é ser morto para deixar de servir a Deus. Às vezes eu penso isso.
Talvez alguém chegue e fale, se você negar a Cristo, você morre, a pessoa pode me matar, mas não tem problema. Existe um outro problema, sabe qual? Quando nós estamos tão apegados a este mundo, quando nós não estamos andando na luz, e ao invés de andar na luz, estamos andando nas trevas, e não queremos nos arrepender, e não queremos mudar de vida, porque a Bíblia diz que aqueles que estão nas trevas não querem vir para a luz, para suas obras não serem reprovadas. Então não é só isso. Negar a Cristo não é só pela perseguição de morte, mas por vergonha, quantos também não negam ao Senhor, por não seguir a palavra como teria que ser. E nós, muitas vezes, não observamos isso. A grande verdade é, que eu disse esses dias atrás, o diabo sabe o momento ou a fraqueza de alguém para roubar a semente. A Bíblia diz que essas pessoas que recebem a semente em pedregais, lá no versículo 17, diz que eles não têm raiz em si mesmo, eles são temporãos. Sabe aquela pessoa, hoje ela está assim, se tudo estiver bem, ela serve a Deus. Sabe aquela pessoa, se a maré estiver do lado dela, aí ela serve. Elas não têm raiz em si mesma. Elas vão pela onda dos outros. Elas vão na igreja porque talvez a mulher vai porque o marido está indo, ou vice-versa, e você precisa repensar isso daí. Se você só vem para a igreja porque o teu marido, ou porque a tua mulher, ou porque o teu filho, ou teu pai, ou tua mãe vem, você está errado. Você precisa criar raiz na sua vida. Isso são pessoas temporãos, pessoas que não têm raiz, e nem se preocupa que não tem raiz. O evangelho é diferente, irmãos, do que muitas coisas que muita gente tem falado. Sim, o evangelho é o poder de Deus, e o Senhor é o mesmo ontem e hoje será eternamente. Sim, Jesus Cristo é o mesmo, o todo poder foi dado a Ele nos céus e na terra. Ele cura, Ele opera milagres e maravilhas no poder do seu nome. Isso é real e verdadeiro. Esses sinais seguirão aos que creem. Não é disso que eu estou falando, mas eu quero dizer que nós não podemos segui-lo somente pelo que vemos ou quando tudo está bem para nós. A Bíblia nos diz que porque não tendo raiz e porque também não tinha uma terra profunda, profundidade, e aqui a terra é o coração, a profundidade. É fato que eu me lembro de um versículo que diz, profundidade das riquezas, do saber e do conhecer de Deus. Quão inescrutáveis são os seus juízos e caminhos. Sabe o problema da igreja atual? As pessoas não estão se aprofundando mais em conhecer essa semente que é a palavra de Deus. As pessoas não estão mais se aprofundando. Elas recebem com alegria, talvez um movimento que foi feito, sensacional, talvez a cruzada foi bonita, e lá tinha muitos cantores, talvez a emoção foi grande no momento do culto, mas elas não criam profundidade em conhecer a Deus. Isso é um grande problema, porque a Bíblia diz que saindo o sol, queimou, secou, porque eles não tinham raiz. E outros, versículo 18, são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra. Os que recebem a semente junto aos espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Muitos não gostam de ouvir essa parte, porque todo mundo quer ser rico, porque todo mundo quer dinheiro, porque todo mundo quer mais e mais. Eu não estou dizendo que as pessoas que Deus não quer que você seja abençoado. Deus quer que todos sejam abençoados, mas não gananciosos. A semente que caiu entre os espinhos, crescendo os espinhos, sufocaram ela e não deu fruto.
E por que isso aconteceu? A resposta está nisso que eu li. Eles recebem a semente entre os espinhos, eles ouvem a palavra. Vem à igreja, ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo não são só dificuldades que tira a pessoa da presença de Deus, mas também os cuidados deste mundo. E quais são? Aqui a Bíblia fala de alguns. Os cuidados deste mundo. Tudo aquilo que nos chama a atenção neste mundo e começa a prender a nossa vida, mais do que a palavra de Deus, mais do que a presença de Deus. O apóstolo Paulo dizia que ele era prisioneiro de Cristo. O que significa isso? Que se qualquer coisa passa a tomar o lugar de Deus na nossa vida, nós estamos perdendo o foco sem perceber. Cuidados da vida. Ora, irmãos, todos nós sabemos, nós temos família e amigos, e todos nós sabemos que é bom tirarmos férias, eu amo isso também. Todos nós gostamos de passear, pelo menos eu acho que a maioria gosta, eu gosto de conhecer cidades, é bom conhecer, eu gosto disso. A gente gosta de ir num parque, de fazer um piquenique, de ir à praia, tudo isso é bom, é viável e permitido. Gostamos de festa, esses tempos estão proibidos e as pessoas estão quase loucas. Cuidados deste mundo, cuidados desta vida. Como eu disse, todos nós temos direito e é muito bom tirarmos tempo para a nossa vida. Mas nunca podemos tirar tempo para a nossa vida sem que primeiro a nossa vida seja doada a Deus. Porque a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Outra coisa está aqui, com relação a esse versículo de buscar a Deus em primeiro lugar. Muitos estão recebendo a palavra, mas no meio de espinhos. E os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Enganos das riquezas. Irmãos, vamos ser sinceros. O que mais prende a maioria do ser humano, a maioria das pessoas, é dinheiro, irmãos. Porque é o dinheiro que a pessoa usa para comprar, para comer, para pagar a conta. É o dinheiro. Mamon, riquezas. Ora, não é à toa que a Bíblia diz que a besta do Apocalipse, ela vai, lá em Apocalipse 13, fala da besta do Apocalipse, uma que sobe do mar, outra que sobe da terra, mas a Bíblia diz que ela há de colocar uma marca, e essa marca, que tem um monte de gente querendo descobrir, eu só sei de uma coisa, a Bíblia diz que essa marca é que a pessoa vai precisar para comprar e vender. Sem ela não vai comprar e vender. Eu fico pensando, a turma doida pelo dinheiro, como vai aceitar uma facilidade? Ô pastor, como assim, né? Todo mundo precisa de dinheiro, então todo mundo precisa da marca. Porque a Bíblia diz lá, que aquela marca vai ser dada para comprar e vender. Quer dizer, vai ser algo que quem não tiver, não vai prosperar financeiramente. Vai viver do mínimo, né? Acredito que vai haver um escape para o povo de Deus sempre. Mas aqueles que são desesperados por dinheiro, eles vão aceitar a marca na maior facilidade. Ora, todo mundo precisa. Mas já hoje essas pessoas são vistas. Por quê? Porque eles são enganados das riquezas. É a Bíblia que está dizendo, irmãos. E as ambições de outras coisas. É aquilo que eu falo. Nós devemos tomar cuidado. Todo mundo precisa trabalhar para comer, é o custo desse mundo, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, mas devemos ter cuidado, se já estando abençoado, porque tem muita gente que já é abençoada por Deus financeiramente, mas como eu repito aqui sempre, que o meu pai disse, para mim, me ensinou, o saco de interesse nunca enche. A pessoa já é abençoada, não falta comida, às vezes ele já tem bens materiais, muito mais do que outros, mas ele está tão louco, tão desesperado, que ele quer cada vez mais. E ele fala, não tenho tanto tempo para Deus, porque você sabe como é, eu tenho que cuidar do meu trabalho. E já está abençoado sem precisar. Tem pessoas que não precisam fazer hora extra do jeito que faz no trabalho, mas elas querem cada vez mais. Tem pessoas que mesmo sendo abençoadas financeiramente, não enxergam a bênção de Deus. Pessoas às vezes que conseguiam servir ao Senhor,
Mas agora elas estão cada vez mais atarefadas, e a Bíblia diz que elas são enganadas pelas riquezas e as ambições, e essas coisas vêm e sufocam elas, sufocam a semente, e passa a não dar fruto essa semente. Talvez vai prosperar na vida, porque o mundo só fala em prosperidade até nas igrejas, e eu não estou dizendo que Deus não queira o seu povo próspero e abençoado, mas Deus também não quer nada que nos afasta de Deus, porque o que nos afasta de Deus não serve para nós. Por isso a Bíblia diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. O problema é que poucos vão confiar nisso. Mas se eu ir tanto para a igreja, ou se eu não sabe como é, será que vai vir? Será que Deus vai prover? Então você confia em Deus ou não? E por final, para terminar, a última semente, a Bíblia diz no versículo 8, que ela caiu em boa terra. Então a questão era a semente ou a terra? A semente é perfeita, porque é a palavra de Deus. Mas e a terra? E o coração que recebe? Ela caiu em boa terra, a Bíblia diz, e ela vingou e cresceu e produziu 30, outros 60 e outros 100. Primeira coisa, 30, 60 e 100. Algo é certo na boa terra. Nem todos que são boa terra, talvez vai dar tantos frutos assim. Uns vai dar 30, outros vai dar 60, outros vão dar 100. Mas vão dar frutos, mesmo que sejam poucos, mas vão dar. A questão aqui não é a quantidade de frutos, se é 30, se é 60 ou se é 100. A questão é que eles darão frutos. Quando a terra do nosso coração é boa, recebe a semente, um dos sinais de Deus é que nós vamos dar frutos, irmãos. Nós vamos dar frutos. Essa semente vai germinar e vai dar fruto. O teu dom vai florescer. Vidas vão ser abençoadas através de você. Vidas vão ser salvas através da semente do evangelho que você prega. Não importa se é muito ou pouco, se é 30, se é 60 ou 100, mas Deus vai te usar. Então a Bíblia diz no versículo 20 também, que os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Ouve a palavra e recebe. Aqueles que dizem: eu quero, Deus, a tua palavra. A tua palavra é para mim hoje, Senhor. Eles não são aqueles que ficam assim: eu estou com a enxada, se for para mim eu puxo, se não for, não, Senhor, eu quero toda a tua palavra. Talvez eu não esteja vivendo isso que está sendo pregado, mas ai que eu preciso amanhã. Eu quero esconder a tua palavra no coração. Sabe, irmãos, eu não sei, as pessoas falam algumas coisas e todo mundo acostuma a falar, mas tem hora que eu sou meio contrário a algumas coisas, sabe? É só porque a gente ouve, e eu sei que a gente ouve e vai acostumando, mas tem hora que eu encho de contradição. Eu quero toda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que toda a palavra de Deus é proveitosa. Eu não quero saber de jogar, essa não serve para mim, não. Toda a palavra de Deus me serve, e se eu não estou precisando dela hoje, ela vai me servir amanhã. Se eu não estiver enfermo, o dia que eu estiver, a Bíblia diz lá no Salmo: enviou a sua palavra e o sarou, livrou daquilo que lhes era mortal. Toda a palavra de Deus é proveitosa, toda a semente do Senhor, ela é frutífera. Só que às vezes a gente fica pensando algumas coisas, sabe? É aquela coisa da igreja: o pastor está pregando isso, o outro está pregando. Eu sei que tem muito pregador que não prega a palavra, o evangelho pleno, prega sei lá o quê. Fica atacando as pessoas, e às vezes eu faço citações em algumas palavras, naquilo que é necessário ensinar, irmãos, mas se eu não aproveitar o tempo para semear essa palavra, para que ela dê fruto na sua vida, vai ser em vão o meu trabalho de estar aqui pregando, porque aquilo que eu estou pregando tem que germinar em você. A semente, a palavra é boa, a palavra é perfeita, a terra é que precisa ser moldada, e a terra é o nosso coração. E eu te pergunto hoje, como está o seu?
Como você anda recebendo a palavra de Deus? Eu vejo tanta gente questionando no Facebook, questiona igreja, e questiona pastor, e fala eu não vou mais, e não preciso nem de igreja, e não preciso daquilo, porque é tudo igreja, uma bandidagem, e outro, e vai tirando cuidado, porque você vai julgando uns pelos outros, e Deus pode te pedir conta disso. Cuidado, porque você um dia precisou entrar na igreja para ser salvo, e agora você está ignorando, por causa de um pastor que age errado, ou de alguém. Cuidado, porque igreja é para haver comunhão. Esse é o sentido da igreja, corpo de Cristo, comunhão. Sem comunhão, o corpo morre. Eu preciso só de Deus. Claro que você precisa só de Deus. Eu só olho para Jesus. Claro que devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas o corpo tem que estar unido. O corpo tem que estar ligado. O corpo é a união. O corpo é para que um ajude o outro. O corpo é para que um diga ao outro, um ao outro ajudou, o seu companheiro disse esforça-te. Mas às vezes alguma coisa, alguma tristeza ou sei lá o que aconteceu na vida da pessoa que ela já não enxerga mais o caminho como a necessidade do corpo. Eu não estou aqui falando de igreja certo ou errado. Eu estou dizendo, abra os teus olhos. Abra os teus olhos. Há um grande engano de Satanás em que você pode servir a Deus sozinho. Esse é um dos últimos enganos que Satanás tem plantado no coração de muitas pessoas na igreja. Que você não precisa mais estar numa igreja. É só você e Jesus, né, no seu quarto. Santo ou santa, né? Você é tão perfeito que nenhuma igreja serve para você. Esse é um engano que Satanás tem colocado no coração de muitos. E eu sei que muitas pessoas se decepcionaram por causa de pessoas. Não estou dizendo isso, mas abra os teus olhos, porque a tribulação tirou muitas pessoas, porque os espinhos sufocaram a muitos. Igreja é corpo de Cristo, o corpo de Cristo deve viver em comunhão. Jesus nunca falou, sirva cada um na sua, não. Ele sempre nos ensinou, viver em comunhão, andar em unidade. Terra é o nosso coração, a boa terra. A semente, ela continua sendo perfeita. Eu sei que tem um monte de pessoas e pregadores falando um monte de coisa que não devia, pregando a palavra de forma enganosa. Eu sei que tem. A Bíblia não nos enganou disso. A Bíblia nos diz que haveria sim falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores. A Bíblia nos orientou disso, justamente para a gente permanecer firme na fé. Para a gente saber que tem falsos profetas, falsos mestres, enganadores, o espírito do anticristo que age no mundo, o filho de Satanás é o espírito do anticristo que age agir no mundo, e que já age desde os tempos. Mas o Senhor nos diz que tudo isso aconteceria, justamente para a gente lembrar e olhar para Ele e dizer, não, eu não vou perder a fé, não vou perder o foco no Senhor Jesus Cristo. Eu não vou perder a semente que está no meu coração. E essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração nessa noite. Como anda a terra do seu coração? Como está? Como você tem recebido a palavra de Deus? Como você tem vivido pela palavra, pelo Evangelho? Ou a sua vida está pautada na vida dos outros? Ou na semente que foi plantada em você, no seu coração, em algum dia? Eu quero orar nessa noite, para que você, todos nós, se não estamos sendo, venhamos ser uma boa terra. Se estamos com o pé para fora do caminho, que vamos andar no centro do caminho, no centro da vontade de Deus. Que estamos lá no meio dos espinhos, que Deus nos tire do espinho para que eles não nos sufoquem. A mensagem para você: seja boa terra, porque é isso que Deus espera de nós.
Por isso o tema da mensagem, a semente do semeador. Porque a semente é a palavra. Não importa, poderia ser outro que estivesse pregando aqui, mesmo que não fosse eu, e o que tem, mas a palavra de Deus deve ser absorvida, guardada, colocada no coração. Irmãos, nós temos que ter o maior amor pela palavra. Nós não somos perfeitos, eu não sou perfeito, irmãos, mas eu sempre tive um amor muito grande pela palavra de Deus. Eu nunca olhei com maus olhos quem seria o pregador, mesmo se eu não gostasse dele em algum curso da minha vida. Aquele pregador lá, isso não dá exemplo. Quando a palavra de Deus está sendo pregada, se você não gosta do pregador, feche seus olhos e ouve a palavra de Deus. O que não for palavra de Deus é outra coisa, mas tudo que for palavra de Deus, guarda ela no seu coração. Guarda ela no fundo do seu coração. Quantas vezes nós esperamos, né? A questão não é o semeador, a questão é a semente. A semente é perfeita. A questão sou eu, a questão é a terra. O semeador saiu a semear. Quem vai ser a boa terra que vai dar 30, 60 ou 100 por um? Que você seja essa terra nessa noite.